Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mariana e hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras nos meses maio e junho de 2026. No total foram 6 livros, 4 físicos e 2 e-books. Eu vou falar deles bem brevemente aqui e a nota que eu dei para cada um deles e para quem eu indicaria esse livro, né? Bom, então venham comigo nessa história. O primeiro livro já é um e-book que eu vou deixar aqui a imagem dele, que é As Irmãs Esquisitas, a história das Trigêmeas Maldosas. Esse livro é parte da saga Vilões da Disney, de Serena Valentino, e conta o que aconteceu com as três irmãs que apareceram nos outros 5 volumes, esse já é o sexto, nos outros 5 volumes da saga, depois da morte da Gothel, como a gente vê no filme Enrolados. Bom, assim, eu gostei muito da ideia do contexto, que também é o primeiro deles que está ilustrado, nos outros volumes não tinha isso, eu gostei muito disso. Só que o contexto que ele foi escrito, eu achei que não foi bom, porque tem outros livros, tem outros volumes dessa saga. Eu acreditava assim que quando eu visse esse seria o último, já que elas apareceram em todos os outros. Eu achei que esse aí seria o último a ser lido dessa saga. Mas, assim, e também como tem um pouco de cenário de terror, e terror é um gênero que eu não gosto muito, né? Assim, eu não sou muito de ler. Então, assim, eu acabei dando só 2 estrelas para esse livro. E, assim, eu recomendo só para maior de 18. Assim, a ideia é muito boa, mas o contexto do livro não é legal. O segundo de maio, né, é esse aqui de São Felipe Neri, o Santo da Alegria, do padre Antônio Galunio. Esqueci de falar que nos Irmãs Esquisitas ele tem 209 páginas. E esse aqui tem 336 páginas, é a biografia de São Felipe Neri. Assim, eu adorei a história dele. Porque assim, tanto na história, na infância, mostra que ele sempre deu muito valor assim à felicidade, à alegria. E assim, no ponto de vista dele, viver com Jesus, né? Tendo Jesus, Deus, assim, como prioridade na vida, você sempre vai ter alegria na sua vida. Do ponto de vista dele, do que eu interpretei, né, além do livro, né? Assim, eu gostei muito desse livro aqui. Eu acredito que foi 5 estrelas para esse livro, 4 ou 5. Vou colocar a nota aqui. Mas, assim, muito bom. Eu também recomendo para maiores de 18. O terceiro livro de maio é um romance, Laço de Família, de Susan Weeks. Esse livro aqui, ele tem 384 páginas e conta, assim, é uma história, assim, de uma moça que trabalha, chamada Annie Rush, que trabalha como assistente de um programa de cozinha. Assim, mas ela sempre sonhou trabalhar com gastronomia. Só que ela sempre achou, assim, que não tinha o perfil para estar apresentando o programa. Ela sempre quis ter o programa de culinária, mas o medo dela sempre impediu. Então, esse trabalho de apresentar o programa acabou ficando para o marido dela e para a colega de trabalho. Só que aí, no meio de uma entrevista que ela mesma dá sobre o programa, ela descobre que tá grávida, descobre que o marido tá traindo ela com uma colega de trabalho, sofre um acidente, perde o bebê e quando acorda no hospital, descobriu que tá em coma por 1 ano e que não se lembra de quase nada, só da família. Gente, assim, a sinopse já começa tipo assim, nossa senhora, meu Deus, coitada protagonista. Só que assim, a história dela, o romance escrito assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu favoritei esse livro aqui. Eu também recomendo para maiores de 18. E assim, ele tem 2 linhas do tempo, né? No passado, quanto pro presente dela, né? Assim, quando assim, ela antes de apresentar o programa, né, na infância, na adolescência dela,
E o agora é assim, no momento do acidente, na recuperação do acidente, o apoio da família dela na recuperação, tudo e tal, assim. Mas assim, a história é muito linda, muito emocionante. Assim, muitos momentos ela lembra da avó, né? Assim, que é a avó que sempre deu muitos conselhos pra ela. Eu fiquei assim, nossa, gente, que avó maravilhosa, que essa maravilhosa. Eu amo os livros da Susan Weeks porque elas sempre trazem assim, um conforto na leitura. Eu sempre gosto, eu sempre gostei. E eu vou continuar recomendando, tá? Sempre vou recomendar. Bom, indo agora para os livros de junho. O primeiro lido foi uma fantasia, que é o segundo volume da saga das Crônicas de Nárnia. E também foi o que inspirou o primeiro longa-metragem das Crônicas de Nárnia, né? O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Nesse livro aqui, os únicos personagens que entram, que estão desde o primeiro volume, são Aslan e Jadis, que é a feiticeira. Então, nesse livro aqui, quem viu o longa-metragem das Crônicas de Nárnia já sabe. Mas eu vou contando aqui. Nesse livro tem a história de 4 irmãos, os irmãos Pensilve, que, assim, na época de uma guerra, eles estão na casa de um professor, que é um amigo da família deles, né? E aí, durante uma brincadeira de pique-esconde, um deles, que os 4 irmãos são Pedro, Suzana, Edmundo e Lúcia, um deles, que é a Lúcia, ao tentar se esconder no guarda-roupa, acaba sendo levada para essa terra. E depois dela, os outros irmãos também são levados. E aí, assim, eles descobrem, né, que a terra tá amaldiçoada, o inverno eterno por conta da feiticeira. Aí eles, assim, em fazer amizade lá com as criaturas que vivem lá, assim, aprendem sobre essa terra. O que eu mais gostei desse livro aqui é que, assim, mostra muito sobre perdão, recomeço e coragem. Eu adorei. Eu adorei. Esse aqui é do C.S. Lewis, né? E assim, as ilustrações dessa edição também são muito belas, muito bonitas. Ele tem, acho que 192 páginas. Recomendo muito para crianças. Então, se você, quem está assistindo esse vídeo agora, se você é pai ou responsável, professor, ou até mesmo assim, se você é alguma criança que está procurando algum livro legal assim para ler, eu recomendo muito esse aqui. Leitura em voz alta a partir de 7 anos e para leitura sozinho, né, é a partir dos 9. Muito bonito. Ah, e eu favoritei esse livro também. Bom, o segundo livro de junho é mais um e-book, é o livro do Live Action Malévola. E assim, eu vou deixar a imagem aqui também. E o que eu gostei, assim, nesse livro é que, assim, sempre tem uma diferença, né? Quando você vê um longa-metragem que já foi baseado num livro ou vice-versa, sempre tem uma diferença. Então, assim, o que eu gostei é que os roteiristas, eles trabalharam um pouco mais no passado da Malévola, assim, claro que tem, assim, a infância da Malévola no filme, né, assim, lá nos monstros. Só que, assim, trabalha um pouco antes dessa cena inicial que a gente vê no filme. Quem viu o filme, live action, sabe. E, assim, eu gostei, assim, que colocaram os pais dela, assim, no reino dos pais dela. Colocaram também o passado do rei Stefan, né, quem vê o filme sabe, né, que tem uma rixa, aconteceu uma rixa, uma traição, né, envolvendo os dois. Aí, e assim, eu também gostei disso. E eu gostei muito também que como assim, a autora do livro e também os roteiristas, junto que é uma adaptação dos roteiros, né? Do roteiro do filme, né? Eles conseguiam colocar no livro, assim, o que a Malévola sentia. Ela sentia, apesar da expressão dela ser bem séria, fria, amargurada, porque no filme ela sempre, a atriz, né, que interpreta a Malévola, Angelina Jolie, assim, consegue, assim, fazer muito bem, assim, a expressão de uma vilã, assim, de uma vilã amargurada, de uma vilã fria, um olhar, assim, maldoso, né, assim, mas também o que passa por trás disso.
Eu adorei isso. Aí eu dei 4 estrelas para esse livro, né? E eu recomendo para maior de 16. Porque, assim, quem vê o filme também sabe, né? Assim, que a cena, assim, quem gosta da Bela Adormecida vai gostar de ler o livro da Malévola, ver o filme também. Mas, assim, quando você lê o livro, as cenas, assim, você imagina muito pesado, né? Que tem traição, tem guerra, tem luta, assim, com arma. Então, eu recomendo para maior de 16 por conta disso. E o último livro, mas não é o menos importante, é esse aqui, Jenny de Lantern Hill, de Lucy Maud Montgomery. E assim, que conta a história de uma menina de 11 anos chamada Jenny, que mora em Toronto, no Canadá, junto com a mãe e a família da mãe. A família da mãe dela, a avó materna, os tios, os irmãos, os tios que são irmãos da mãe dela, tudo e tal. Só que assim, ela nunca teve uma, assim, a única pessoa que é carinhosa, não, na verdade, as duas pessoas que são assim, os verdadeiros que tratam ela bem, são a mãe e a melhor amiga dela, que é a vizinha chamada Jodie. A avó é uma pessoa muito amargurada, muito tradicional, toda por conta do passado passado da mãe, quando ela conheceu o pai de Jenny. Só que assim, até o momento eles sempre disseram pra Jenny que o pai dela tinha morrido, tudo e tal. Só que em um belo dia no colégio, Jenny descobre que o pai dela tá vivo e morando na ilha do Príncipe Edward, que também é no Canadá. Então, essa descoberta foi tipo um choque na vida dela, mas a partir do momento que ela começa a conhecer o pai, assim, ela começa a ver assim ela começa a ser grata, ela começa assim, ser grata pela vida, assim, ser grata por aprender coisas novas, ser grata por fazer amizade, ser grata por adotar um animal de estimação. Assim, eu gostei muito do livro por conta dessa ideia, só que o contexto do meio pro final, eu acabei, tipo assim, não, esse livro era aquele que, tipo assim, não me agrada nem me desagrada. Então, assim, esse aqui eu dei 3 estrelas, mas assim, eu recomendo para maiores de 10 anos, né? Porque é a faixa, né, mais ou menos que os personagens apresentam no livro, né? As crianças, né? E, bom, é isso. Bom, essas foram minhas leituras do mês de maio e de junho. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e se inscrevam aqui no canal. Coloque aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou já assistiram os filmes que eu mencionei aqui. Bom, é isso. Tchau e até o próximo vídeo.